Olá, tudo bem? Já estamos aqui ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre celulite, né? Celulite é uma grande dificuldade, né, de tratamento. Hoje a gente vai falar como avaliar cada um dos tipos de celulite. Avaliação celulite. Vamos falar de avaliação e tratamento, né? O que vocês acham da gente já falar dos dois? A celulite sempre é uma das coisas na estética que a gente tem mais dificuldade de tratamento, né? É muito comum a gente ouvir falar assim: eu já fiz um tratamento para celulite, foi muito bom, mas voltou. Enquanto eu estava fazendo foi ótimo, mas voltou. Então, como a gente sempre fala, né, o segredo do bom tratamento e o segredo do paciente ficar satisfeito, ele é a avaliação. E a celulite, a avaliação da celulite é um pouco complexa, é um pouco confusa, né? Tem a questão da avaliação em graus e é muito subjetivo. Eu sempre tive uma certa dificuldade em entender essa questão da celulite. Então eu me baseava em quê? Eu me baseava na fisiopatologia. Então, qual que é a fisiopatologia da celulite, né? Como começa a celulite? A celulite não tem uma causa específica, né? Se a gente puder falar, né? Se a gente puder falar em alguma causa específica, essa causa seria hormonal, essa causa seria o estrogênio. Então, já fica claro aí que ser mulher já é celulite, né? Porque a gente começa a aparecer quando? A partir da primeira menstruação. Então, quando começa a elevar os níveis de estrogênio. Então, a partir daí, a gente já consegue entender que é algo exclusivo das mulheres por causa dessa questão hormonal. E quando a gente vai estudar a fisiopatologia da celulite, a gente entende que ela começa onde? Né? Já que ela não tem uma causa específica, né? Qual é essa fisiopatologia e onde ela vai começar? Ela começa pelo edema, tá? Então, se vocês forem estudar, pegar qualquer livro e estudar a fisiopatologia da celulite, o início é o edema. Então, tem presença de edema, esse edema ali no espaço intersticial começa a sofrer um processo de polimerização, começa a endurecer. Esse endurecimento é o que a gente conhece por fibrose, e essa fibrose ela retrai a pele, né? Então ela vai puxar a pele e vai dar aquele aspecto de ondulação. Então, basicamente isso é a celulite. E aí, como a gente vai diferenciar em grau, né? Fica visível na contração, na palpação, enfim, é muito subjetivo. E aí, como eu sempre entendi que a fisiopatologia começava pelo edema, então o que eu sempre prezei no tratamento para celulite? Drenagem linfática manual. Por quê? Se eu consigo prevenir o edema, eu consigo quebrar o ciclo da celulite, né? Então, eu vou conseguir prevenir a celulite. Então, eu sempre ofereci tratamentos para os meus clientes preventivos para a celulite. E aí, sempre quando eu sugeria algum outro tratamento, eu sempre falava da importância de fazer a prevenção com a drenagem linfática manual. Claro que hoje eu faço essa prevenção com Drenacril, tá? Mas enfim, então sempre é importante a gente ter a consciência da prevenção. Porque a celulite ela não vai voltar. É um processo, é um ciclo que é contínuo.
todo mês a gente não vai ter alteração, não vai ter oscilação hormonal, não vai ter a menstruação, não vai reter líquido, não vai ficar inchada, e o processo da formação da celulite não começa com edema. Então é um ciclo que se repete todo mês, todo mês. Então a gente precisa entender, para a gente ficar satisfeita com a celulite, né? Com a nossa perna, enfim, a gente precisa entender isso, né? Da importância da prevenção para tratar essa disfunção. E aí, quando eu comecei a participar dos congressos, fazer os cursos do professor Jones, ele e a Ludmila, que eles apresentaram celulite 100 graus, fez muito sentido para mim e facilitou muito eu entender como eu vou tratar a celulite. Por quê? Eles falam que celulite é presença de fibrose. Enquanto não tem a presença de fibrose ali, a gente não pode considerar como sendo celulite. E fez muito sentido e facilitou muito eu escolher o recurso para eu tratar. Por quê? Porque a gente tem que saber a ação de cada recurso, né? Igual, por exemplo, radiofrequência. A radiofrequência vai ser um excelente recurso. Só que se eu já tiver a fibrose, nem tanto assim. Então, a gente precisa entender qual que é o que está acontecendo ali no tecido, qual que é a característica daquele tecido, para a gente conseguir escolher o recurso. E aí, separar isso em presença de fibrose ou não, eu já consigo entender os aparelhos que eu posso usar, eu já consigo entender os parâmetros que eu posso usar, então já facilita muito. Só que para isso, a gente precisa entender que também tem o aspecto celulítico, né? Aí já complica um pouquinho. Por quê? O aspecto celulítico vai ter a ondulação, porém não tem fibrose, mas tem a ondulação. Só que a gente precisa entender qual é a causa daquela ondulação. Então, a causa daquela ondulação pode ser flacidez de pele, pode ser gordura localizada e pode ser retenção de líquido. Cada uma dessas situações eu trato de maneira diferente. Como eu vou saber o que é cada uma, né? A gordura localizada, a celulite, né, a fibrose, ela faz uma depressão na pele, né, que é o buraquinho. A gordura localizada, ela vai fazer um alto relevo, então ela vai fazer uma elevação na pele. Então vai ter uma região ali que vai estar mais alta do que o nível da pele, é a gordurinha localizada, tá? E na palpação, a gente também consegue perceber a diferença quando é a gordura localizada, né? A fibrose, a gente sente um tecido mais endurecido, a nossa mão prende, e a gordura localizada, a gente vai sentir um tecido mais denso, né? Porém, na palpação, ele é bem diferente da fibrose e ele vai estar esse alto relevo, ele vai estar altinho, tá? Então, gordura localizada, eu tenho um tratamento específico para gordura localizada, certo? Aí, a gente tem também a flacidez de pele. A flacidez de pele, ela causa, sim, um aspecto de ondulação na pele, né? Olhem agora para o interno de coxa de vocês, né? Fiquem em pé e olha para o interno de coxa de vocês. A gente olhando de cima, a gente vai ver uma ondulação, né? Pelo menos a maioria de nós. E faça um leve tracionamento, né? Então, faz um leve tracionamento na pele, bem aqui próximo da região inguinal, né? Ou na metade da coxa, se a sua ondulação ela estiver mais próximo do joelho. Faça um leve tracionamento na pele. Se essas ondulações sumirem, é porque a causa dessas ondulações é a flacidez de pele.
E aí a gente vai usar outros recursos para tratamento, né? A gente vai usar recursos para tratar a flacidez de pele. E o edema? O edema a gente vai fazer a palpação e vai ficar branquinho, né? A gente percebe que ele é branquinho, a gente palpa o tecido, a gente percebe o tecido mais molinho e a gente vê esse sinal. Normalmente a pessoa ela reconhece o edema, né? Vai ter alteração de peso, enfim, vai ter sinal da roupa no corpo, né? São várias alterações. Um dia a gente pode até fazer uma live sobre como reconhecer o edema, se a gente ainda não fez, mas a gente pode repetir, né? Então, assim, são vários sinais ali pra gente reconhecer o edema. E normalmente, que momento que vai acontecer? No momento do pré-menstrual, né? Antes da menstruação. Normalmente, antes da menstruação, a gente incha, né? A gente tem um aumento ali do inchaço. E esse aumento do inchaço, esse aumento do líquido no espaço intersticial, vai aumentar as ondulações que são já anatômicas da nossa pele, né? A gente já tem essas ondulações por características anatômicas da pele feminina. E aí, esse excesso de líquido vai evidenciar essas ondulações, dando o aspecto de mais celulite. Então, é aquela paciente que normalmente vai chegar para você, ela vai estar fazendo algum outro tratamento, em determinado momento do mês ela chega para você e fala: nossa, minha celulite piorou muito, né? Eu acredito que sempre, já aconteceu com vocês, sempre tem aquela cliente que num determinado momento do tratamento, ela fala: nossa, minha celulite piorou muito. Porque quando elas começam a fazer o tratamento estético, elas começam a se olhar mais, né? E aí começa a observar coisas que elas não observavam antes. E então é muito comum essa queixa, né? Minha celulite aumentou, mas é por causa do período do mês, né? Então, e aí você não faz nada, espera passar, deixa passar uma semana ali, avalia de novo aquela celulite, com certeza já vai estar melhor, o aspecto já vai estar melhor. Então, a gente já identifica, né, que é um aspecto celulítico causado pelo edema. E aí, qual que é o tratamento? A gente tratar o edema. Então, por isso que muita gente não fica satisfeito com o resultado na celulite, não consegue resultado na celulite, porque às vezes, de fato, não está tratando a causa daquela ondulação, né? Como a gente sempre fala, não é todo aumento de volume que é gordura localizada e também não é toda ondulação na pele que é celulite. Então, a gente precisa identificar a causa, o que está causando. E aí que entra a dificuldade. Por quê? Se vocês quiserem até já comentar aí, por que vocês acham que é difícil fazer o tratamento? Já comenta aí pra mim. Por que a dificuldade? Porque normalmente a gente vai ter várias causas associadas. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma paciente que tem só a fibrose, que tem só a flacidez de pele, que tem só a retenção de líquido ou que tem só a gordura localizada. Na maioria das vezes, tudo isso vem associado. E aí, quando tem tudo isso associado, o que a gente faz? O que normalmente a maioria dos profissionais fazem? Escolhem recursos para tratar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou escolher esse porque eu já garanto resultado na gordura localizada, esse eu já garanto resultado na flacidez de pele. Então, escolhe um monte de aparelho e faz um combo de um tratamento para conseguir atacar tudo de uma vez só. O que acontece? Às vezes, nem sempre essa associação que a gente faz, elas vão combinar entre elas, né? Elas podem ser associadas, elas podem ser usadas juntas, nem sempre isso vai acontecer.
E na maioria das vezes, como a gente está usando um monte de coisa, fica um tratamento muito caro. E o paciente ele não consegue dar sequência naquele tratamento e ele não vai conseguir fazer aquele tratamento sempre. E como eu falei para vocês, se a gente pode falar em causa de celulite, né? A gente sabe que não existe uma causa específica, mas se a gente puder falar em causa, é o estrogênio e é a retenção de líquido, é o edema. Então, o início da celulite começa com a formação do edema. E então, ele é cíclico, né? Então, é uma coisa que não tem cura. Então, a gente precisa conscientizar o nosso cliente da importância da manutenção do tratamento. Se a gente propõe um tratamento muito caro para ele logo de cara, ele não vai dar continuidade. E aí, ele vai falar que o seu tratamento não funcionou porque a celulite dele voltou. E isso não é verdade, né? O seu tratamento sim funcionou, porém a celulite ela é um processo, né? E ela precisa de cuidado sempre, precisa dessa prevenção. E aí, resumindo, né, tudo isso, por que eu expliquei tudo isso? Porque a gente precisa entender o que está mais chamando a atenção. Então, o que está mais evidente ali? O que se eu tratar, eu vou conseguir 80% do resultado, eu vou conseguir 90% do resultado e eu vou ter o meu cliente satisfeito. O que está mais significativo ali? Está mais significativo o edema? Está mais significativo a gordura? Está mais significativo a flacidez de pele? Ou, de fato, o que está mais significativo mesmo ali é a fibrose? Né? Então, eu preciso identificar isso. Priscila, como que eu vou identificar isso? Experiência, tá? Experiência avaliando as pessoas, observando mais os seus pacientes, acompanhando mais os seus pacientes, palpando o paciente, fazendo realmente o exame físico ali, inspeção, palpação, conversando com o paciente, entendendo os hábitos de vida dele e identificando a causa daquela ondulação, né? Então, isso é muito treino de palpação e sensibilidade da mão, que é a experiência, né? Experiência a maioria de vocês já tem, então é começar a observar com outros olhos, né? Começar a enxergar além da ondulação, começar a enxergar além do aumento de volume, né? Começar a enxergar além do que a gente sempre enxergou, do que a gente sempre fez. E aí, a partir do momento que a gente consegue identificar, olha, nessa paciente está mais significativo a flacidez de pele. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher um recurso para a flacidez de pele. Então, eu vou tratar de imediato a flacidez de pele. Eu vou ter ali uma cliente que ela vai estar satisfeita, né? E aí depois, mas tem uma fibrose, tem uma gordurinha localizada, mas é tudo coisa muito pontual que eu posso ir tratando depois. Mas depois que a minha cliente já estiver satisfeita, né? É muito mais fácil. E aí, para flacidez de pele, eu não preciso nem falar para vocês o que eu gosto de usar, né? A criofrequência, né? Então, uso radiofrequência também, mas eu sempre começo os meus tratamentos com a criofrequência e aí depois, no período de dar o intervalo da criofrequência, eu uso radiofrequência, tá? Mas com certeza a preferência sempre é a criofrequência, tá? Então, quando é os casos de flacidez, a criofrequência atende a gente muito, muito bem, tá? Criofrequência, radiofrequência, aí vai do recurso que vocês tenham para tratar a flacidez de pele, né? Quando é gordurinha localizada, né? A gordurinha localizada a gente precisa contar um pouco ali com o comprometimento do cliente para ele emagrecer e perder um pouco aquela gordurinha, mas a gente pode trabalhar muito bem o vácuo, né? O vácuo, Multishape, Power Shape, né? Essas plataformas que fazem uma modelagem corporal
Então a gente consegue, de maneira muito popular falando, né, que é o que eu falo para as minhas clientes aqui, a gente consegue alisar a pele, né? Então a gente consegue deixar a pele mais uniforme e mais lisinha. Então eu gosto muito desses, quando tem a presença da gordurinha localizada, eu gosto muito desses recursos, tá? Para deixar a pele mais uniforme. Quando tem a retenção de líquido, aí eu gosto com certeza, né, obviamente, do Drenacryl e da drenagem linfática manual. Mas aí vocês podem usar os recursos que vocês tenham que vai tratar a retenção de líquido, né? Terapia combinada também é muito bom, auxilia muito nisso, tá? Então, mantos, ecos, né? Recursos que vocês tenham que vão auxiliar na retenção de líquido. E aí o resultado é muito bom e é um resultado rápido, tá? Eu sempre oriento muito, as licenciadas do Drenacryl, elas sempre me mandam fotos. Nossa, olha aqui o resultado do Drenacryl na celulite, olha como melhorou, um antes e depois imediato. E eu sempre tomo o cuidado, né, de orientar elas e de sempre estar explicando que é no aspecto celulítico, né? Essa melhora aconteceu no aspecto celulítico causado pelo edema. Eu sempre tenho muito esse cuidado, porque se elas forem tratar uma outra pessoa com celulite, né? Só que a causa desse aspecto celulítico, dessa ondulação, não for a retenção de líquido, elas vão trabalhar com o Drenacryl e não vai ficar satisfeita, né? Por quê? Porque o Drenacryl ele vai melhorar só o que é aspecto celulítico causado pelo edema, né? Então, por isso é importante a gente entender o que o recurso faz, o que a tecnologia faz e o que o nosso paciente tem, né? Para a gente conseguir tratar da maneira correta e conseguir falar para o nosso cliente o resultado que ele vai ter, né? E aí é quando a gente tem de fato a celulite, né? A fibrose, quando tem ali fibrose. Uma dobradinha que é desde quando eu me formei, desde quando eu aprendi na faculdade, aprendi na minha pós-graduação, que é ultrassom contínuo e o vácuo, né? Então isso daí continua sendo muito bom, né? Dá muito resultado. Então a gente usa o ultrassom contínuo pensando no efeito tixotrópico do ultrassom e a gente usa o vácuo pensando realmente nessa mobilização do tecido. E aí, as plataformas também, né, que tem sucção, né, que tem o vácuo, que eu comentei com vocês, Power Shape, Multishape, elas também vão auxiliar bastante, né? Por quê? O que elas vão fazer? Elas vão aquecer, né, e mobilizar, que é o que a gente faz com ultrassom e vácuo, né? Só que aí a gente faz com uma alta tecnologia e a gente consegue resultados mais rápidos, né? Com menos sessões. É melhor do que o ultrassom contínuo, pequenininho e o vácuo? Não necessariamente é melhor, tá? Você pode ter um ultrassom contínuo daqueles pequenininhos e ter um vácuo e conseguir manusear, conseguir aplicar tão bem, né, que em de repente ali 8 sessões você consegue oferecer mais resultado do que uma pessoa que de repente não conseguiu avaliar bem, não consegue manusear bem um equipamento de alta tecnologia, né? Então, assim, a alta tecnologia, ela não substitui os recursos que a gente já tem, né? Eu sempre falo que a gente consegue alcançar o nosso objetivo mais rápido. Mas se você não avaliou correto, não vai ser a alta tecnologia que vai solucionar o problema da cliente, né? Realmente ali, de fato, precisa da avaliação. E uma outra coisa que eu gosto muito para tratar fibrose é o lipocavitação, né? Aí vocês precisam ver com o fabricante de cada aparelho, né? A indicação, enfim. Eu uso o High-MFU da Body Health, eu gosto bastante, né? É um pouco mais trabalhoso, mas, por exemplo, para tratar aqueles pontos que estão um pouco mais difíceis da gente conseguir melhora,
Então, de repente, um pontinho ali tá chamando mais a atenção. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o Haemifu ali naquele ponto, né? Então, a gente seleciona as áreas que estão chamando mais atenção, que tem uma fibrose que está mais resistente e faz o Haemifu pontual ali. E nos casos de gordura localizada, a mesma coisa, né? Tá dando um aspecto de ondulação muito grande, mas eu percebo que tem bastante gordurinha. Então, naquelas regiões que tem mais gordura, que você percebe que a quantidade de gordura tá maior, você também pode selecionar e fazer o Haemifu ali. O resultado é muito bom, né? Porque a gente consegue solucionar o problema da ondulação, né? Porque, na verdade, o nosso cliente ele vai chegar pra gente reclamando da ondulação e falando que ele tem celulite. Porém, é função nossa identificar ali qual é a causa daquela ondulação e explicar para o paciente de fato que ele tem. Quando eu comecei quando essa visão do diagnóstico diferencial de celulite, gordura localizada e flacidez de pele, eu já tinha da faculdade, né? Eu aprendi isso na faculdade e na minha pós-graduação. Então, eu sempre tive esse conhecimento do diagnóstico diferencial, né? E aí, se a gente for ver mesmo, né? Se a gente for avaliar mesmo, são poucas as pacientes que de fato têm a celulite, têm a fibrose, tá? São poucas. Não é tão comum como a gente pensa, não. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar sozinha, e aí eu avaliava as pacientes que chegavam com queixa de celulite e falava para elas que elas não tinham celulite, que elas tinham gordurinha localizada, elas não acreditavam, né? Nossa, mas como assim? É claro que eu tenho celulite, eu tô vendo a ondulação. Eu falo, não, eu sei, existe a ondulação. A ondulação existe, porém essa ondulação não é celulite. E aí as pessoas ficavam muito inconformadas, né? De um profissional tá falando uma coisa diferente para elas. E aí eu cheguei a até receber ligação, na época não tinha WhatsApp, né? Receber ligação de cliente no dia seguinte, falando assim, Priscila, eu fiquei muito pensativa no que você me falou, de que eu não tenho celulite, né? E eu não me conformava, eu não acreditei em você. Só que depois eu fiquei pensando e eu cheguei na seguinte conclusão. Você disse que celulite era mais difícil tratar, que gordura localizada é mais fácil tratar. E de fato né? Porque a celulite tem todo esse processo cíclico. A gordura localizada a gente consegue, na época eu só tinha o vácuo, né? A gente conseguiu uma melhora ali com o vácuo e ela fazendo uma dieta e um exercício era mais fácil resolver. E ela falou assim, e aí você me disse que a gordura era mais fácil. E eu fiquei pensando, eu não acreditei em você, porém, se você falasse que eu tinha celulite, seria muito mais fácil para você, seria muito melhor para você, né? Porque já era uma coisa que eu já estava falando que eu tinha, era uma coisa que você poderia ficar me tratando o resto da vida e você foi muito honesta, né? Então, depois de eu refletir isso, eu cheguei à conclusão que você não mentiu para mim, porque se fosse para você mentir, seria melhor você mentir falando que eu realmente tinha celulite. Então, eu achei muito honesta, eu te achei muito honesta e faz muito sentido. Então, agora eu acredito que não é celulite que eu tenho, né? É gordura localizada. E isso se repetia sempre, né? Porque todo mundo falava que ela tinha celulite e eu ia do contra, né? Falando que não tinha. E de fato, porque não tinha mesmo, porque era fácil identificar ali que era gordura localizada, né? De novo, não é toda ondulação na pele que vai ser celulite, né? E a partir do momento que a gente consegue trabalhar com essa honestidade com a nossa cliente, não tem segredo, né?
não tem preço a confiança que as pacientes vão ter em você, a credibilidade que você vai ter, né? O reconhecimento das clientes depois. Então, é mais difícil? No começo foi mais difícil para mim? Foi. Por quê? Porque eu tinha que dar toda uma aula para cliente, eu tinha que falar uma coisa que de repente não era o que ela queria ouvir, né? E era mais difícil. Porém, hoje eu colho os frutos disso, né? Porque hoje é muito mais fácil para mim atrair clientes, eu consigo atrair uns clientes muito mais conscientes, muito mais interessados, com muito mais intuito na prevenção. E aí, por isso que eu tenho essa facilidade da prevenção, né? Então, é o que eu converso com a Andréia sempre. Hoje, os clientes que chegam para mim são clientes filtrados. E isso é resultado de todos esses anos de trabalho que eu tive, conscientizando as pessoas e sendo honesta com as pessoas. Seria muito mais fácil eu elaborar um protocolo ali que eu vou conseguir tratar a gordura localizada, flacidez de pele, fibrose e o edema. Então, seria muito mais fácil eu fazer um plano de tratamento, eu colocar 4 equipamentos ali, 4 técnicas ali, e não precisar explicar tudo isso para minha cliente? Sim, seria muito mais fácil. Porém, eu ficaria tendo problemas com clientes que não estavam satisfeitas, clientes que não conseguem fidelizar, clientes que não têm resultado, eu estaria tendo esse problema até hoje, né? Então, no início foi mais difícil? Foi. Porém, hoje eu colho todos os frutos disso, né? Então, dessa minha honestidade, desse meu cuidado com o cliente. Então, hoje eu tenho... eu posso falar para vocês que eu tenho uma agenda muito tranquila, né? Todos os meus clientes têm consciência da prevenção, né? Porque a gente trabalha com tudo que a gente trabalha, né? Para começar, a gente trabalha com poucas disfunções, né? Então, quando a gente fala em corpo, a gente tem essas disfunções que a gente já comentou e a gente pode acrescentar ali uma flacidez muscular. É isso que a gente tem. A gente não foge muito disso, né? Basicamente é isso. E aí a gente tem uma infinidade de recursos para tratar isso, né? Uma vez eu escutei uma palestra da doutora Estela Santana e ela disse isso, né? Ela estava com um monte de equipamentos assim na frente do anfiteatro e ela falou assim, olha o quanto de recurso que a gente tem para tratar 5 disfunções. E né? É verdade. Tudo funciona. Lógico, né? Não existe nenhum equipamento no mercado que não funciona. Só que aí cabe ao profissional saber qual é a indicação daquele equipamento e saber onde usar aquele equipamento. Porque se a gente não conseguir isso, a gente não vai ter paciente satisfeito. E aí, para a gente conseguir isso, muitas vezes a gente vai precisar discordar do paciente, né? A gente vai precisar ter jogo de cintura ali para atender o que o cliente quer, só que ao mesmo tempo conseguir oferecer resultado para o cliente, sendo que não é com o recurso que ele quer, né? Não é com o equipamento que ele chegou pedindo. Então, exige todo um jogo de cintura, né? Exige você ter o conhecimento técnico para você conseguir explicar para o seu cliente. Então, tudo que eu explico para os meus alunos é o que eu explico para os meus pacientes, né? A minha avaliação é uma verdadeira aula para o paciente. Ele precisa entender isso. E aí, todas essas disfunções que a gente tem, com exceção da flacidez de pele, né? A gente consegue curar, né? A flacidez de pele, sim, né? Porque eu acho os resultados da criofrequência resultados muito mantidos, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que fizeram
que fizeram criofrequência depois de um pós-parto, que a barriga fica super flácida, tiveram uma segunda gestação e não sentiram necessidade de fazer, né? Então eu acho o resultado da criofrequência muito mantido, né? Mas nada impede que de repente a minha cliente engorde muito, emagreça muito e que ela tenha flacidez de pele. Nada impede isso, tá? Então também nada impede que ela tenha de novo uma flacidez de pele. A flacidez de pele voltou? Não, né? Teve algum fator que provocou de novo essa flacidez de pele. Mas de uma maneira geral eu gosto muito dos resultados de flacidez de pele, eu acho muito mantido. Questão do fortalecimento muscular, né? A gente também consegue bons resultados e são resultados, né, que são mantidos. Aí quando a gente fala de gordura localizada, né? Aí a gente conta com a gente precisa contar com a ajuda da cliente. Por quê? Né? É metabolismo, né, gente? É metabolismo. Se eu ingiro muito e se eu gasto pouco, não vai ter nenhum aparelho que vai conseguir equilibrar isso daí, tá? É matemática. Então, preciso da ajuda dela. E o edema, a mesma coisa, né? O edema não tem nem causa específica para vocês, né? A gente, né? Como eu falei da celulite, a gente não pode nem falar de uma causa específica. São vários os fatores que vão provocar e são maiores ainda os fatores que vão agravar. E aí, se a gente levar em conta que o edema vai provocar o aumento de volume, que o edema vai provocar a celulite, então vocês conseguem perceber que as nossas pacientes, né, não tem cura, né? Elas não têm doença, né? Nenhuma dessas disfunções que eu falei pra vocês, que a gente comentou, é doença, né? Então a gente não pode falar em cura. Mas não tem. A gente não consegue dar alta para uma paciente de estética. É a mesma coisa do rosto, né? Você vai dar alta para uma paciente do rosto quando? Quando ela parar de envelhecer. Simples assim. Enquanto ela não parar de envelhecer, a gente tem que ficar fazendo tratamento de rejuvenescimento. Com sessões mais espaçadas? Com certeza, né? Com certeza, manutenção, sessões muito espaçadas. Mas é uma coisa que precisa sempre. E a celulite? Quando a gente vai conseguir melhorar a celulite? Quem arrisca responder aí pra mim? Existe um momento que vai melhorar. Quem arrisca responder quando é esse momento? Quando a mulher entrar na menopausa, tá? Então, quando entrar na menopausa, a celulite tende a melhorar. Porém, tem mais presença de flacidez de pele, vai ter acúmulo de gordura na cintura, então a queixa dela só vai mudar, tá? Nossa, Priscila, mas agora você me desanimou, né? Tipo assim, a gente ouvindo como cliente, né? A gente ouvindo como cliente, você me desanimou porque nunca vai ter cura? Não, não vai. Porém, tem resultado sim, tem melhora sim, tá? Não é que a gente nunca vai conseguir ter resultado, a gente tem resultado. Isso daí eu não preciso nem falar pra vocês, porque vocês estão cansados de saber o quanto os nossos tratamentos dão resultado, né? Então, é claro que a gente vai ter resultado, mas é importante a gente ter essa consciência, né, de todo o processo. Porque o que acontece, né? O que eu vejo, tá, gente? Eu não sei se é porque eu já tenho essas clientes bem selecionadas ou se de repente é porque muitas vezes a cliente ela tá enxergando ali na sessão muito além do que o profissional tá achando que tá oferecendo, né? Então, às vezes a cliente valoriza mais a sessão, valoriza mais aquele momento do que o próprio profissional tem ideia do valor daquela sessão, né? Às vezes o profissional ele ainda não percebeu o valor daquela sessão para aquele paciente, né? Ele fica, e eu percebo que os profissionais, eles ficam muito mais frustrados
muito mais preocupados do que o próprio paciente, né? Então, muitas vezes o próprio paciente entendeu essa questão da prevenção, entendeu a questão dos benefícios do tratamento, entendeu que ele está usando aquele momento para ser um momento dele, para se cuidar, para relaxamento, e ele está entendendo que aquele momento da prevenção também, e o profissional ainda não entendeu. E aí o profissional se cobra, né? Porque quer oferecer resultado para um cliente. E às vezes o cliente está satisfeito com o resultado e o profissional não está, né? Então, muitas vezes, o profissional ele busca muito mais a perfeição do que o próprio cliente, né? Existem clientes assim que buscam a perfeição? Lógico, tá? Lógico que existe. Porém, às vezes vocês acabam se contaminando tanto por esses clientes, pela ansiedade desses clientes, pela expectativa desses clientes, e vocês acabam não percebendo o que os outros clientes estão buscando, né? E acredito que vocês têm aí, né, várias clientes que estão com vocês há muito tempo. Perguntem para essa cliente, perguntem para ela qual é o benefício que ela vê do tratamento. Aí depois vocês me contam, tá? Alguma pergunta? Falei muito, misturei muito assunto, ficou muito confuso? Ou vocês acham que deu para entender? Vocês queriam tirar alguma dúvida? Podem ficar à vontade, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Sublime, se surgir dúvida depois, e aí eu respondo para vocês lá nos stories, pode ser? O que vocês acham? Converse comigo, gente. Tá, então eu já vou encerrar e eu vou abrir a caixinha de pergunta lá e aí vocês podem colocar as perguntas e eu vou colocar lá agora já uma foto para vocês me falarem se é celulite ou não, tá bom? Boa semana, bom restinho de semana para todo mundo, tá bom? Gostaram da live? Até já já lá nos stories, tá?